Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. A gente vai dar um pulo lá em Las Vegas ou algo parecido. Nós vamos falar sobre artes marciais, e nós trouxemos aqui um mestre das artes, meu amigo Jean Kai. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra ter você aqui conosco. Opa, Marcelo, obrigado aí pela oportunidade, né? De poder falar sobre o nosso trabalho, poder falar sobre a história, né? Da equipe, né? O que aconteceu, como chegamos em Las Vegas, né? Então, muito obrigado por estar aqui presente, poder dar essa entrevista para você aí. Perfeito. A primeira pergunta que a gente sempre faz no programa para todos os convidados é: como tudo começou? E a pergunta que eu falo para ti: como que as artes marciais chegaram na sua vida, desde lá da infância? Poxa, eu vou falar assim, a arte marcial começou para mim em Brasília, né? Na década aí de 88, né? 89, a gente andava em grupos, né? Em Brasília, muitas pessoas falam da década de 90 de Brasília, muito violência, né? E eu morava no plano piloto, e o plano piloto você fala, pô, só tem pessoas que têm dinheiro, de alto padrão e gostam de brigar os filhos, né? Mas a gente já estava vindo da história do Vale Tudo, né? Sim. Então a gente via muito Vale Tudo, separado, né? Na TV não passava o Vale Tudo, mas a gente sempre ouvia falar do Vale Tudo, e a gente começou a querer brincar de Vale Tudo, né? Só que a gente brincava de Vale Tudo na rua. Aquele Vale Tudo sério, né? Vale Tudo na rua. Então, só que a gente treinava na academia para brigar na rua. Entendi. Então já era errado, né? Sim. Então, para mim chegar até a academia, eu briguei muito na rua. Até meu pai um dia pegar e falar: Jean, você não pode brigar, né, na rua. Você quer brigar? Vamos colocar você na academia. Vai praticar arte marcial, vai lutar com quem sabe lutar, né? Só que conselho de pai a gente nunca ouve, né? Se a gente ouvisse o que eles falam lá atrás, quando a gente é jovem, a gente faria as coisas diferentes hoje, né? Então, a arte marcial entrou pra mim dessa forma. Um menino brigão, né? Que gostava de brigar. Você tinha que idade na época? Na época comecei a brigar aí com uns 16 anos, 15 anos. Entendi. E qual foi a primeira arte marcial que você... Que eu conheci foi o jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Isso, a Taíde Júnior, em Brasília. Taíde. Isso, comecei a treinar com ele na década de 90, né? Eu treinei de 90 a 94. Né? Cheguei até a roxa com ele. E aí quando o UFC estourou, por causa da família Gracie, na época ninguém sabia o que era o jiu-jitsu, né? Então eu praticava porque eu sabia que era uma arte marcial diferente e que ninguém conhecia. E aí quando a família Gracie criou o UFC, ela criou justamente para divulgar o jiu-jitsu. E aí virou moda. E aí eu parei de treinar o jiu-jitsu, porque aí o tatame já virou outro tipo de filosofia, né? Entendi. Hoje a gente vê o jiu-jitsu mais comercialmente, né? A gente não vê como era da nossa época, aquele jiu-jitsu que o Hélio passou justo, né? E assim, o UFC, ele teve outros nomes antes, né? Antes era o Vale Tudo, teve o Pride. Tô viajando aqui, me corrija se eu estiver errado. O primeiro evento de MMA foi o UFC, criado pela família Gracie. Tá. Então eles era para ter colocado o Rickson para lutar. O Rickson era o Bambambam, que já lutava no Japão, sim, que nem existia Pride ainda. Não. O Rickson lutava de sunga branca, joelheira branca. Tá. Com cabelinho preso aqui. Lembrei. Lembrou? Então ele lutava no Japão, ele saía desafiando todo mundo. Ele desafiou até o Mike Tyson. Tá. E aí, quando criaram o UFC, foi o Rorion, o irmão dele mais velho, que morava nos Estados Unidos, que patenteou a marca, ele teve a ideia de criar o UFC. Né? E aí o Hélio, ele escolheu o Royce, porque o Royce era o mais magrinho, o franzino. Então era aquela filosofia que a gente já tinha conversado. Pô, me dá tempo, eu luto com qualquer peso. Porque o jiu-jitsu foi feito para finalizar a submissão. Entendi. Então eles colocavam o Royce para lutar. Então o Royce lutava com aqueles caras de 100 quilos, 130 quilos e finalizavam eles, né? E as lutas eram de 3 lutas no mesmo dia.
Nossa. Hoje se faz uma luta num dia só. Eles faziam 3 lutas no mesmo dia. E os rounds eram de 10 minutos. Não tinha luva, era na mão, só tinha o bucal e a coquilha. Entendi. Caraca. Então, era pauleira. Exatamente. Aí ficou... Ali, depois do Royce, veio o Marco Ruas. Marco Ruas é a lenda. Foi o segundo brasileiro a ganhar o UFC. Né? Ele era louco para lutar com o Rickson, né? Então eles nunca conseguiram colocar os dois para lutar, porque eram os dois grandes, né? No mundo do Vale Tudo, eram os dois grandes. E aí depois eles venderam pro Cam Shamrock, que lutou com o Royce Gracie. Sim. E aí ele ficou com o evento, acho que uns 2, 3 anos. E aí veio o Dana White, com o dinheiro dos irmãos lá, judeus aí, que são os donos do UFC, né? Eu não lembro muito bem o nome dos dois. Entendi. Nem aparece, bem dizer, eles nem em pesagem, é muito difícil deles aparecerem. Todo mundo acha que é o Dana White que é o dono do UFC, né? Mas na verdade ele é o presidente e ele que comanda tudo, né? Entendi. Então, ele é o rosto, né? Isso. E aí depois desandou. Aí o MMA apareceu o Pride, começou a aparecer os outros eventos grandes, né? Rising, começou a aparecer outros eventos de MMA, né? O Bellator é um... Isso, o Bellator hoje não existe mais, né? O Bellator. Não existe? Não existe mais, porque a PFL comprou ele, né? Entendi. Então pegou todos os atletas e levou pra lá, porque a Bellator tava falida. Tô sabendo bem. Você viu que tô indo bem. E hoje os maiores grandes eventos hoje do mundo de MMA, o número 1 é o UFC, depois vem um PFL, né? E vem um ano junto, né, com o PFL. Eu acho que o ano ainda tá na frente do PFL. Entendi. Tá, vamos voltar lá para Brasília. Então, você entrou na academia e como é que foi a tua transição? Hoje aqui a gente tá em Jundiaí, mas como é que foi a tua trajetória para chegar, para montar a sua academia hoje? Primeiro a gente treina para poder lutar. Tá. Na hora que a gente vê que o negócio é virar profissional, para você ter respeito, para você, né, saber que você não tem que brigar mais na rua, foi quando eu mudei para São Paulo. Aí foi aí que eu conheci o Paulo Zorello e aí eu comecei a lutar kickboxer. Então você imagina, eu saí da luta de chão para ir pro kickboxer. E aí eu lutei WGP, lutei os eventos que tinham lutado pela CBKB, fui campeão de vários. E aí, com o tempo, a gente morava na Moca, o meu filho não tinha nem nascido, a gente já tinha um pensamento de ter a nossa equipe, né? Entendi. Que é a BBT. Então você imagina, a gente já tem esse nome da BBT 2002, 2003, né? Então já vem uma coisa guardada. E aí a gente foi trabalhando até a aposentadoria eu criar a BBT. Porque até a gente virar a BBT, eu lutava. Entendi. Então passei pela equipe do Zorello, passei pela equipe da Inside, passei pela Gibitai. Então todos os lugares eu passei e lutei. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta, assim, que a gente vê na mídia, e é óbvio que um conta pro outro, que conta pro outro, a gente não sabe qual é a verdade. Quando você está numa equipe, existe, assim, uma lei interna de que um atleta não luta com o outro? Porque existe essa história do Anderson Silva com a história do Belfort, né? E dizem que tinha um pacto que não era para lutar e acabou. Isso realmente existe? É regra padrão? Cada equipe tem a sua? Eu acho assim, essa regra é feita aqui no Brasil só. Porque todos os atletas vão treinar na América Top Team, vão treinar na Tiger, vão treinar na AK, só que eles têm que lutar entre eles. Eles são da mesma equipe. Você vê, a América Top Team tem 3, 4 equipes separadas dentro, que é da América Top Team, com seus treinadores, cada um responsável por uma equipe. E todos lá pagam para a América Top Team e todos eles lutam entre eles. Você vê, a Amanda Nunes e a outra menina aí que é dona do cinturão, né, a judoca, ela também, as duas eram da mesma época da América Top Team. No auge da Amanda Nunes, ela não queria lutar com a menina. Então, o que aconteceu? Elas vão lutar agora, né? Estão tentando casar a luta para poder casar. Mas lá dentro dos Estados Unidos, todas as equipes, todos eles dentro, não existe, por exemplo, assim, eu sou cria vamos falar da BBT. Sou cria da BBT. Mas tem outras equipes ligadas à América Top Team por fora, que trabalham com a bandeira Top Team, e aí eles são obrigados a lutar entre eles. Só aqui no Brasil que existia essa história. Não vou lutar. Por quê? Porque aqui uma equipe é uma equipe.
Por exemplo, a Fight Nerds. É Fight Nerds, é só Fight Nerds. Então eles não lutam entre eles, porque é uma equipe que todos eles treinam juntos. Tá. Não vem outras equipes treinar ali dentro, ser braço deles. Entendeu? Pra lutar entre eles. Não, eles trabalham ali em pró da equipe Fight Nerds. Então eles lutam com outras equipes. Né? Lá não, o padrão, o nível que é lá fora é muito grande, né? Eles usam o espaço lá para fazer camp, vamos falar assim. Tá. Hoje é mais conhecido como camp. Eles pagam semanalmente e usam o espaço. Então você acaba treinando com todo mundo. Você treina com o Durinho, você treina com os caras do teu peso. Você vai lá, você paga para treinar, mas todos os caras estão lá. Dependendo de onde você quer ir, tem a equipe do Ryan Faber, que é na Califórnia, é a mesma coisa. Os caras pagam para usar o espaço. Os caras têm um espaço muito grande e semanalmente, na época a gente estava lá 3 anos atrás, os caras cobravam $250 por semana para o atleta só treinar com o seu treinador. Então ele chega, usa o espaço e todo mundo tá vendo você treinar ali. Não tem como você não lutar. E aí quando fala assim, vai lutar. Mas os caras já fizeram sparring junto. Vai lutar, não tem problema nenhum. Entendeu? Então essa história é só aqui no Brasil. E foi bem nessa época aí do Anderson Silva e Vitor Belfort, que eles eram da mesma equipe e que eles não queriam lutar um com o outro. E acabaram lutando, né? Entendi. Eu perguntei isso porque às vezes existe uma ética dentro do esporte, mas foi uma coisa abrasileirada ali. Exatamente, separado. Porque se você olhar a história mesmo, se você for atrás das grandes equipes, você vê que eles têm muitos atletas. E esses atletas são atletas que vêm da China, da Rússia, e eles querem treinar lá. Eles pagam para usar o espaço. Eles acabam usando todo o sistema deles. Aí eu vou com o meu atleta, no caso. Eu vou com você, meu atleta. E aí eu peço, por exemplo, o Kona, eu peço para os caras que estão lá, você pode vir de corner comigo? Já que você está fazendo um trabalho comigo. E aí eles acabam entrando junto. Você tá entendendo? Então, por exemplo, vamos lá, o Prats. O Prats não é atleta da Fight Nerds. O Prats é atleta da VTT. Olha aqui, entendi. Entendeu? Quando eu falo pra Cris, eu falo, poxa, Cris, não fala o nome do Cristiano. Ele que é o treinador do Prats. O Prats ficou na Tailândia, lutou mais de 50 lutas lá, ganhou tudo que podia ganhar. Chegou aqui no Brasil, ganhou tudo que podia ganhar. Ele é um monstro, cara. Só que quando vai se fala que ele é da Fight Nerds. Não se fala que ele é da VTT, do Cristiano, entendeu? Então, é um atleta que faz parceria com eles. E quando vai o Cristiano, vai o treinador Pablo junto, vai o Caio junto. Então, eles têm uma parceria. Então, eles vão junto, mas acabam usando a imagem de quem? Na Fight Nerds. Por isso que a gente fala da América Top Team. Tem as equipes que vão lá, e aí quando entra, fala o nome de quem? Da América Top Team. Não fala o nome da equipe que tá treinando com a América Top Team, entendeu? Eles usam o nome lá em cima, por quê? Porque também a visibilidade é diferente, né? Até você crescer, até você ter muitos atletas, você vê a América Top Team tem 100 atletas. A América Top Team é a equipe que tem mais atletas dentro do UFC. Caramba. Mas demorou também pra chegar, né? Então, só pra você ver. Bastidor ninguém vê, né? Ninguém vê. Então, a América Top Team é um braço da BTT, que é a Brazilian Top Team. Entendi. Que é do Zé Mário Spen. Ele é um braço. O Kona era atleta do Zé Mário. Ele lutava MMA. E aí ele criou a América Top Team. Todo mundo fala assim: a América Top Team é de americano? Não, é brasileira. Que doideira. Tá, e aí vamos lá. Tá indo tudo perfeito. Saindo lá da Moca, como é que você chegou aqui esse espaço de tempo pra você chegar em Jundiaí? Minha sogra morava em Campo Limpo Paulista. Tá. E aí a gente resolveu mudar pra cá. Eu falei, vou aposentar, né, da luta, vamos mudar pra cá. Tinha um dinheiro guardado e a gente pensou mudar pra cá, montar uma pizzaria, né? Falei, vou fugir um pouco da luta. Não tinha nem pensamento de montar uma equipe ainda, né? Porque eu tava cansado. Sabe quando você fica cansado? Meu filho tinha acabado de nascer também, tava com 3 anos. Eu falei assim, vamos mudar. A minha sogra chamando. Eu falei, vamos mudar. E aí a gente mudou pra Campo Limpo. E aí em Campo Limpo não deu muito certo as coisas, porque muito pequeno, a gente ia ali preso, né? Cidade grande. E aí eu voltei a dar aula, porque numa academia, bem dizer, quem indicou a academia foi minha esposa, que ela trabalhava em escritório de contabilidade lá em Campo Limpo. E aí ela me indicou, porque ela fazia a contabilidade numa academia na Várzea. Entendi. E aí ela, o rapaz lá tá precisando de um professor. E aí eu voltei. Aí ela, vamos voltar de novo? Eu falei, vamos voltar. E nessa de voltar, foi questão de meses, né? A gente montamos em 6 meses uma pizzaria. E depois de 6 meses eu estava dando aula também.
E aí depois de mais, eu acho que uns 6 meses, ela tava dando aula. Porque aí eu fui chamado para São Paulo para dar aula em São Paulo na academia. Que doideira. E aí eu fiquei 6 meses em São Paulo dando aula na academia, no Ipiranga, e a gente morando aqui. E eu falei, não, amor, a gente vai ter que voltar para São Paulo. Né? E a gente acabou de mudar. Eu falei, olha que doideira. A gente ficou 1 ano e a vida mudou em 1 ano. A gente queria sair de lá e eu tava voltando para lá. E aí começou a crescer muito aqui. Ela ficou responsável aqui e eu fiquei lá em São Paulo. E aí o negócio pegou, né? E aí na época a gente era da Inside. E aí 2016 a gente criou, realmente a gente resolveu bater no peito e falar assim, agora a gente vai ser independente, vai virar a BBT. E aí surgiu a BBT em Jundiaí. Entendi. A gente fundou a BBT na cidade de Jundiaí. Né? Mesmo nós sendo de São Paulo, toda história em São Paulo, a gente acabou criando a BBT dentro de Jundiaí. Então faz aí 10 anos que a BBT existe dentro de Jundiaí. A gente está em 2026, faz 10 anos que a BBT existe. O tempo voa, né? Voa. Tá. E assim, essa pergunta que eu vou te fazer agora, eu vou fazer ela com cuidado, porque eu sei que existem contratos, existem coisas que não podem ser ditas, tem coisas que são sigilosas, mas assim, de uma forma mais leve, mais tranquila, como é que você chegou em Las Vegas, no UFC? Como é que foi a vivência nesse mundo topo do MMA? A gente tem vários atletas, né? A gente trabalha muito. Quando a gente resolveu montar a equipe, vou falar assim, toda academia que a gente treinou, a gente pagou. Tá. Toda academia que a gente treinou, a gente pagou. Nunca a gente teve academia de graça. Então a gente não tinha apoio, né? Porque cada um tinha que arrumar, se virar com o dinheiro. Eu treinava, eu tinha uma luva só que usava eu e minha esposa. Caneleira eu ganhei numa rifa. Short de kickbox, eu tinha 2 shorts de kickbox. A minha esposa tinha 1. Camisa de kickbox, a gente tinha 2 cada um. Lavava uma para treinar no outro dia, lavava a outra, né? Então a gente começou a ver. Na época era difícil. Hoje é difícil também pro atleta, né? Isso é uma opinião minha. Eu falo que isso é Brasil. Porque o que acontece? Sair na foto, quando ganha a medalha, o troféu, chega no maior evento do mundo quer. Mas apoiar o esporte, né, da forma que precisa. Eu lembro assim, rapidinho, só para quebrar um pouco o link, eu lembro daquele atleta, o Zanetti, da Argola. Sim. Não tinha apoio nenhum. Não tinha. E ele pegou e falou assim, eu vou mudar a nacionalidade porque não consigo, eu treino com pneu, né, para fazer força. E aí eu sei que o governo, a prefeitura, não sei o que fez, pegou todos os aparelhos que eram do pré-olímpico, que estavam jogados em São Caetano, e deram para ele treinar. Pô, por que não deram antes, né? Então, isso é uma opinião minha. Sim. Se o país investisse mais, os atletas não tinham que ir lá para fora. Não só foi com ele, né? O Cielo também. Também. Ele teve que pagar do bolso dele para a família dele poder ver ele lá. E ele ser campeão nos 50 metros. Exatamente. Então, todo esporte é aquilo que a gente fala. A gente vê Bolsa Atleta. Se fala, Bolsa Atleta, vai lá buscar, é só pegar o documento e tal. Cara, é uma dificuldade monstruosa para você conseguir Bolsa Atleta. Tem Bolsa Atleta aí de atletas já com renome, que é de 15 mil reais mensal. De 8 mil, de 6 mil. Atleta olímpico recebe isso. Nossa. Então, você imagine a base. E a base? Não tem base, não existe base. Você pode ver que é sempre as mesmas as figurinhas carimbadas. Tá todo mundo ali dentro aí e ninguém consegue. Você vai numa prefeitura pedir patrocínio, a gente destina o dinheiro pro futebol. Você tá dentro de Jundiaí, você tem uma equipe que tá no maior evento do mundo. E você não quer apoiar essa equipe, você prefere apoiar outras equipes porque um é amigo do outro, que é amigo do outro, que é amigo do outro. Não, a gente tá levando Jundiaí pro mundo. Exatamente. A cidade de Jundiaí tá lá dentro do UFC. Aí você fala assim, qual outra equipe conseguiu isso aí dentro de 3 anos? Depois que a gente esteve lá, quem conseguiu fazer isso? Ninguém, nem chega perto. A diferença do trabalho. Não é desmerecer o trabalho dos outros. Cada pessoa é a realidade. Tem um foco. Sabe, você tá presente lá. O sonho todo mundo tem, mas buscar o sonho é difícil sozinho, né? Como a gente fala assim, fazer chover sozinho ninguém consegue, né? Exatamente. Você precisa ter várias pessoas. A gente tava conversando sobre política, eu, minha esposa, meu filho. Tem 5 caras bons na política.
5 caras. Você fala, caraca, esses 5. Mas sozinho, eles não conseguem nada, porque os 10 que estão aqui vão apagar esses 5. Exatamente. Porque se você não seguir o que os 10 querem, os dinossauros, esses 5 aqui não vão fazer nada sozinho. Não vai mudar nada sozinho. Entendeu? Então, no esporte já é diferente. A gente conta com a sorte. Não sei se é sorte. Muitas pessoas falam principalmente na luta tem que ter talento. Sorte. Não é sorte. É trabalho. Exato. Sabe por quê? Porque é aquilo que você falou. O tatame, ninguém vê o dia a dia do tatame. Ninguém vê o que acontece dentro do tatame. Né? A gente fala igual serviço. Você está dentro de um escritório de contabilidade, todo dia com as mesmas pessoas. Ninguém sabe o que acontece ali dentro. Exato. Né? O que você sai falando dali para os outros, todo mundo vai, porra, caralho, é mesmo, acontece isso. E as pessoas não estão ali dentro vivenciando os fatos, a verdade. Né? Então, é muito difícil, né? Você vai voltar, né? Vamos centralizar tudo, né? Vamos falar assim, do atleta chegar e sair. Entendi. Ele não chegou sozinho. Exato. Ele não chegou sozinho. Como eu falei, uma pessoa só não faz chover. Por isso se chama team, né? Equipe, isso. Né? Então, voltando, a trajetória para o UFC, vamos falar assim, a gente começou a fazer esse trabalho de pegar atletas, não pegar atletas dos outros. Não, entendi. A gente começou a ter muitas pessoas vindo atrás da gente pedindo para lutar. Dentro da academia, que não era nossa. A gente dava aula, antes de ter o centro de treinamento, a gente dava aula para academias particulares. E lá dentro a gente começou a brincar de treinar alguns meninos para levar para lutar. Internos, campeonatos da própria equipe. E a gente começou a ver que o negócio estava dando certo. E aí na primeira competição que a gente foi, a gente levou 9, 12 atletas, né? 9. Ganhamos tudo. Caramba. Aí eu falei, opa, esse negócio tá bom, cara. A gente tá na primeira competição, a gente consegue ganhar, né? 9. Aí vamos continuar nos internozinhos. A gente continuou levando aluno pagante, porque eram alunos pagantes, que queriam sair na mão. E aí eu acho que passou assim, foi 2014, eu acho que a gente abriu o centro de treinamento, né? Foi 2014, 2013, né? 2013 no bairro do Malota, a gente abriu o centro de treinamento junto com a CrossFit Jundiaí, que na época era do Rodrigo Casimiro, né? Outras pessoas. E aí ele deu oportunidade pra gente, né? Deu espaço pra gente poder estar trabalhando até hoje lá. Mesmo ele tendo saído, o espaço está lá e a gente continua trabalhando lá. E aí a hora que a gente teve o nosso espaço de luta, aí a gente começou a pensar diferente. A gente começou a participar de outros campeonatos, de Muay Thai, só que a gente ainda não tinha ido pro MMA. A gente começou a ganhar tudo no Muay Thai, começamos a ganhar kickbox, começamos a ficar na luta de pé. Porque a gente não tinha tanta experiência no MMA, né? E do nada apareceu um atleta. A gente estava num evento no Corinthians e esse menino já vinha sondando, era da Várzea, só que é de Jundiaí. E aí ele vinha sondando, sempre falava com a minha esposa, pô, eu quero ir para a equipe de vocês, eu tô mudando para Jundiaí, não sei o que. E aí ele veio. Aí a gente, como tinha um centro de treinamento, a gente começou a não cobrar dos atletas. Entendi. Então a gente dava bolsa para eles. E a gente começou a dar bolsa para esses meninos. Por quê? Porque é aquilo que você fala, você precisa de uma pessoa para acreditar no teu sonho. Se você tem alguém para acreditar, eu estou dando oportunidade para você. Fato. Eu pagava, mas eu não tinha dinheiro para comprar short. Ou eu pagava academia, eu comprava short para mim. Eu precisava da academia para lutar. Então, eu comprasse um short, eu não ia ter o dinheiro para pagar a academia para treinar. Entendeu? Só que no caso deles, estando aqui em Jundiaí, aí você vê mais ainda a dificuldade. Você imagina há 10 anos atrás. Na verdade, vamos colocar 8, 7 anos atrás. Então, quando o menino apareceu pra gente em 2016, cara, a gente falou, opa, vamos brincar, vamos pro MMA? Vamos tentar fazer alguma coisa diferente? Vamos. Só que ainda ficou com esse menino fazendo 2, 3 lutas em eventos grandes de trocação de pé. Né? A gente foi lutar o War, até hoje a gente luta o War, que é um grande evento de Muay Thai, lutou com o tal de Erasmo Gibi, passou o carro, o cara tava 16 vitórias seguidas. Caraca. E aí casaram a luta, e aí foi kickboxer contra Muay Thai, porque todo mundo fala assim, pô, eu dou aula de Muay Thai. Vamos falar a verdade? No Brasil, deve ter 6, 7 academias que realmente dão aula de Muay Thai tradicional. O resto dá aula de kickbox. Kick Thai, vamos falar assim. Entendeu?
Então, são poucas academias realmente que vivem do Muay Thai. Porque se você for dar aula de Muay Thai hoje na academia, é chato. A pessoa não quer treinar só o Muay Thai. Porque se você for treinar só o Muay Thai, cotovelo, clinch, chute, tip, a pessoa se cansa. Então o kickbox, ele te dá um leque de opção. Boxe, o cara gosta do boxe, quem não gosta de boxear? Sim. Você já aprende da giratória, né? Então você já dá outros golpes que o Muay Thai não tem. O Muay Thai é muito específico, né? Então a gente foi levar ele pra lutar lá, os caras convidaram, todo mundo achou que o cara ia passar o carro nele, era cru, né? Era um menino, mas era um menino que tinha uma mão. Entendi. É aquele ditado que a gente fala. É o bruto que precisa ser lapidado, exatamente. Né? E aí lá ele passou o carro, que até o pessoal do evento tava filmando ao vivo, sumiram com o vídeo, ninguém tem um vídeo, ninguém sabe onde tá o vídeo. Cara. Sumiram com o vídeo porque foi uma surra no quarto round, ele nocauteou o cara. E aí o mais engraçado, a gente tinha um menino que treinava com a gente, que ele subiu a mão assim, eles tinham combinado. Ele falou assim, quando eu escutava você falando, carrega! Ele carregou, o cara tava tão... já com os cabelos dele pra cima, era... Caraca. Que ele olhou pra cima, a senhora que olhou pra baixo assim, veio diretão, ele pum, ficou ali quase 6 minutos pra ser tirado do ringue. Então, foi... Reiniciou o Windows, exatamente. Né? Só que eu sempre falei pra minha esposa, eu falei, sabe qual é o negócio da BBT? É o seguinte, o Hélio não pede o tempo que luta com qualquer pessoa, a gente luta com qualquer um. Sabe pra quê? Pra gente ver o nosso nível. Legal. Porque se você é bom, sua equipe é boa, quem tem obrigação de ganhar do meu atleta é você. É verdade. E se meu atleta ganhar do seu, pô... fica feio, né? Vamos dizer exatamente. Assim. Por quê? Porque eu sou pequeno. Hoje, mesmo chegando no UFC, a gente é visto como pequeno. Mas a gente é respeitado em São Paulo. A gente é respeitado em muitos lugares. Né? Então, é o que eu falo pra você. E aí o menino foi lutar. Cinturão do Fight Drago, que a gente ganhou. E aí depois, quando a gente foi defender o cinturão, a gente resolveu falar, chega, não vamos fazer mais luta de pé, vamos focar no MMA. E aí foi aí que fez a primeira luta no... qual o nome? Era um evento... Dog Tower. Foi o primeiro evento de MMA da BBT que a gente lutou. Dog Tower. Nocaute no primeiro round. Caramba. E aí já chamaram a gente para ir pro SFT, que foi o primeiro SFT Outubro Rosa. O SFT da Band, né? Isso aí foi o primeiro Outubro Rosa que fizeram e chamaram. Caiu uma luta. O Kevin Felipe é um menino que tá nos Estados Unidos hoje, lá com o Ryan Faber. E aí era pra lutar no 7-7. Só que o meu atleta lutava no 8-4. Ah, dá pra perder peso? Descemos o peso dele. E aí foi aquele mar de sangue. Por um bom tempo a TV mostrava a abertura do SFT, era ele batendo no Kevin e as costas dele um mar de sangue, que a gente falava, ele quebrou até a mão. É o do presida, né, que eles falam. Ele quebrou a mão batendo nele. E aí, como a gente era uma equipe nova, quando foi dar a decisão unânime pro menino, que já era de uma equipe com nome. Entendi. Né? Mas pra gente foi um aprendizado. Porra, foi boa a luta. Lutou com um menino bom, né? Era a segunda luta dele. Conseguiu perceber que nível estava, né? Exatamente. E ainda precisava ser lapidado. O pior de tudo é isso. Sim. Era cru. Era um menino cru. Então, a gente pegou e depois fomos lutar. Perdemos. Depois passou, acho que uns meses. Olha que doideira, como foi rápida a ascensão. A gente foi chamado para lutar o cinturão do Batalha, que tinha caído a luta. A terceira luta do rapaz já foi pelo cinturão. Ah, me dá ele então aí. E era o cinturão do Thunder Fight. Completa o Não, do time, Batalha, né? perdão. Batalha. E aí chamaram lá o Thiago Pará. O Thiago Pará estava invicto 1 ano. O adversário que ia lutar com ele caiu, tal, não sei o que. Eu falei, beleza, vamos pegar. Obrigação do cara, vamos montar estratégia aqui para poder ganhar dele, né? E aí a gente, pô, esse cara vai esmagar a gente no chão. A gente não tinha, bem dizer assim, um pouco que eu sei de jiu-jitsu, perto da equipe do Thiago Pará, o nível que os caras estavam, pô, era totalmente diferente. Eu falei, cara, a gente tem que montar uma estratégia para ganhar. É cinturão, vamos montar uma estratégia para ganhar. Eu falei, vamos chutar a coxa dele. Não deixa ele chegar perto, vamos dar bica nessa coxa dele, que ele só tem essa perna na frente. Vamos chutar e afastar, chutar e afastar. Quando der 30 segundos, eu vou gritar. Se tiver o plano dando certo, eu vou dar o grito, 30 segundos, aí você carrega a mão e nocauteia ele. Só que a gente não achou que tudo isso fosse acontecer. Por isso que, quando eu falo pra minha esposa olhou lá atrás e falou assim, puta que pariu. Amor, passou aqui um negócio do Facebook, eu acho do Instagram. Olha que história linda a gente tem em pouco tempo de equipe.
olha o que a gente fez acontecer, olha o que a gente, né, realizou no cenário do MMA com um atleta só. E aí a gente foi lutar pelo cinturão. Fomos fazer as fotos um dia antes. Chegou, o campeão estava atrasado. E aí a gente começou a fazer, a gente de Jundiaí, o cara morava em São Paulo. Aí a gente chegou lá, aquela história que eu te falei do SFT. Pô, a equipe grande do cara tem nome, quem são vocês, né? E aí a gente chegou lá, o nosso atleta estava lá dentro, tirando fotos, já fazendo a foto. O cara bate na porta e fala assim, ó, o campeão chegou, ele precisa fazer as fotos porque ele precisa ir embora. E aí a gente olhou um pra cara do outro e falou assim, relaxa, vamos sair, sabe, a diversidade? Sim. Sabe quem são vocês? Estão aqui pra apanhar. Aí entra aquela frase, né? A soberba precede a queda. Mais ou menos isso, minando ali. E aí eu olhei pra ele e falei, relaxa. Sempre foi assim pra gente. Eu falei assim, nunca fomos favoritos e nem quero ser favorito, né? E aí saímos, o cara tirou foto, tudo lá, tal, na dieta. Beleza, voltamos, tiramos a foto, pegamos o carro, voltamos. Fomos lutar o evento no outro dia. E foi lá no Corinthians. Vai Corinthians, vai Corinthians. E aí eu zoava ela, que eu sou São Paulino. E eu falei, eu vou com a camisa do São Paulo por debaixo. Ela é corintiana. E eu falei, eu vou com a camisa do São Paulo por debaixo, eu vou ficar lá dentro desses caras lá, que os caras ganham, vou tirar a camisa. Os caras vão me matar. E eles zoando, brincando. E nesse dia a gente levou outros atletas para lutar. Porque aí eles deram oportunidade para outros atletas nossos estrear no evento. Né? Teve um atleta também bom nosso que lutou com um atleta do Dêmia. Foi uma puta de uma luta também, quase ganhou. E aí a gente, na verdade, perdemos as 2 lutas, né? Que tinha antes, que a luta principal era desse nosso menino. E a gente ficou no vestiário, dançando, porque a gente ficava muito ouvindo música. E aí a gente sempre foi energia, o né? ritual da equipe, né? Exatamente. E aí a gente, vamos fazer acontecer? Vamos fazer acontecer. E aí quando a gente entrou dançando e tal, e o pessoal dando risada, todo mundo, pô, e os caras comentaristas quando você vê a luta, os caras falam, a empolgação dele tá boa, se ele lutar o tanto que ele dança, tá beleza, tal, não sei o que, zoando mesmo, os caras estavam zoando a gente, tirando a gente mesmo. Cara, começou a luta, velho, foi uma lapada atrás da outra, foi plau, não parava de chutar, um menino que não sabia chutar. A gente treinou bem de 1 mês só pra fazer isso acontecer. E aí aconteceu do jeito que a gente falou. Que 30 bom. Segundos! O cara não conseguia levar ele pro chão. Sabe por quê? Porque a perna dele estava gigantesca, de tanta bica que ele tomou, na junta do joelho, na panturrilha, por dentro, por fora. E o jiu-jiteiro, o mal do jiu-jiteiro é qual? Que ele não trabalha com as pernas paralelas igual o judoca, igual um wrestler. Ele trabalha sempre com a esquerda na frente. Então a projeção dele para levar para baiana ou para levar para um single, para um double, é essa perna esquerda dele da frente. Ele sempre vai abaixar para entrar. Entendi. E aí a gente, com a estratégia que eu falei, vamos chutar exato, a perna dele, perfeito. Vamos quebrar a perna dele. Vamos chutar. E quando ele trocasse a base, essa perna de trás sempre é mais fraca. Fato. Porque a gente está acostumado a lutar na base aqui. Quando você troca, a perna de trás você não está acostumado a tomar chute. E aí vai ficar mais fácil. Só que a gente não precisou. Deu os 30 segundos que faltava para acabar. Eu gritei, 30 segundos! Meu, ele saiu no atropelo. O bucal dele voou. A gente achava que era o do adversário, mas era o bucal dele. Caraca. Escapou da boca, porque a gente não tinha dinheiro para comprar bucal. A gente não tinha um patrocínio da JS Bucais, que hoje é um puta patrocinador nosso. Legal. Né, que faz o bucal do Poitin. Um cara tá junto com a gente. E aí ele cuspiu, o bucal voou, aqueles que esquenta na água. Voou, a gente achou que era o bucal do cara e ele saiu atropelando o cara e o cara voou dessa altura. Plum, 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 caiu no chão apagado. E aí acordou e o juiz acabou ali. E ali ficou tão feio que o cara resolveu aposentar naquele dia. Nossa. E ali a gente começou a ter um pouquinho de respeito. As pessoas, opa, o menino não é... Então você imagina, a terceira luta dele, a segunda no peso dele, 8-4, ele já ganhou o cinturão de um cara que estava em evidência, um cara muito bom, que era o Thiago Pará, ninguém esperava que fosse tão fácil assim. Porque pra gente, olhando, foi muito fácil. Eu esperava mais do atleta, mas não é aquilo que a gente fala, pô, é arrogância. Não é arrogância. Não, o cara é bom, foi igual o negócio do Erasmo Gibi. O cara era o bambambam do Muay Thai mesmo, o cara é bom mesmo. Só que o que aconteceu? O menino aqui fazia tudo que ele estava fazendo. Ele chutava, ele devolvia. Ele chutava, ele devolvia. Então tudo que o Erasmo fazia, ele fazia. Só que a força dele no dia parecia que estava muito maior do que a do cara. Entendi. E toda
todo golpe dele que entrava incomodava o cara. E como o cara estava acostumado a lutar tradicionalmentezão, o cara era tradicional, enquanto a gente estava lutando kickboxer. Que ele, bem dizer, é aquilo que eu sempre falo, assim, pro pessoal, fala assim, atleta de Muay Thai não se cria dentro de evento de kickboxing. Entendi. Você pode ver, é muito difícil ter atleta de Muay Thai campeão de kickboxing. Ou aquele cara que luta tradicional. Você vê no ano. Hoje mesmo, teve um evento, Nogal, perdeu o cinturão para um cara russo, que é do kickboxing. Treina numa equipe tailandesa, treina, mas ele luta kickboxing. Ele nocauteou o cara o quê? Com um cruzado. Foi pra trocação, pum, pum, deu 2 cruzados, pegou no queixo, apagou. O cara no segundo round. Então sempre a gente fala. Então o lutador de kickboxing se cria dentro do evento de Muay Thai. Entendi. Por quê? Por causa da quantidade de volume, por causa dos golpes giratórios que o Muay Thai não tem. Tem giratória de cotovelo, mas não tem giratória de perna. Entendeu? O leque não é maior, boxe, né? Exatamente. O kickboxing é muito, né? Mas os grandes campeões do UFC, Adesanya, Poatan, quantos? Whittaker, quantos caras lutam? O Duplessis que tá aí, eu tô falando dos caras mais recentes. Sim. Anderson Silva. Ninguém luta Muay Thai, é kickboxing. Ah, o Anderson luta Muay Thai. Kickboxer, cara. Todo mundo é kickboxer. Né? E são os grandes campeões que você vê. Luta o quê? Kickboxing. Então, voltando atrás, fomos chamados para lutar o Thunder. Ganhamos o cinturão do batalha. Aí o matchmaker na época lá chamou, vamos fazer a carreira aqui dentro do Thunder para ganhar o cinturão do Thunder, não sei o quê. Falei, vamos fazer acontecer. Aí deram o primeiro, foi o Moacir, que é da Gold Team Macaco, que é lá do Babuíno. E aí a gente aceitou, moleque alto pra caralho também. E aí foi a mesma coisa. Eu falei, vamos fazer uma estratégia de esperar ele vir, porque ele gostava muito de ficar esperando cada mão, achando o tempo certo. E aí, esse pessoal tem envergadura muito grande. E aí ele atraindo pra grade, aí a gente já tinha treinado o quê? Quando você joga uma, aí você vai jogar 1, 2, porque você vai dar aquela lambada de cruzado, o cara vai avançar, vai sair e vai voltar. E aí ele jogava esses cruzados dele perdidos, jogava os cruzados, e aí a gente via que o Moacir entrava e saía. E aí eu falei pra ele, joga dois. E aí ele fez o quê? A hora que o Moacir entrou, ele jogou o cruzado, passou raspando, e o direto entrou. Pum, Moacir caiu, pum, primeiro round. Primeira luta no Thunder Fight, nocaute, primeiro round. Igual foi o cinturão, primeiro round. Igual foi o Dogtower, primeiro round. 3 nocautes, primeiro round. Fomos lutar com o Gregório da Chutebox do Diego Lima. Roxa de jiu-jitsu, preta de judô. Moleque, primeiro round inteiro grudou nele. Carrapato. Cai, e a gente vendo o tempo, falou, caraca, vai pro segundo round. E a gente ali só esperando a brecha. E meu atleta, essas histórias que fazem ombrada, pesada no pé, essas coisas a gente já fazia lá atrás. Justamente por causa de quem? Marco Ruas. Sim. Porque o pai disso tudo é o Marco Ruas. E as pessoas, o McGregor fazendo isso, fulano fazendo... Não. O brasileiro não dá. Calma aí. É foda. Dá valor. A gente é um Pantoja agora, campeão, e ninguém fala do Pantoja. E falando dos outros caras que nem são triste, campeão. É triste. O cara tava com cinturão, eu falo pra minha esposa, cara, os caras só falam das outras equipes, mas não tem um cinturão. Porque vai desmerecer o cara só porque o cara mora nos Estados Unidos, o cara é brasileiro, é dono do cinturão, né? E aí a gente foi lutar com esse Gregório. E aí o cara amarrou a luta, grudava ele na grade. E o cara não queria pra trocação, não. Já sabia que ia tomar. E aí, faltava acho que 40 segundos pra acabar. O juiz separou. E aí o cara veio pro abafa. E aí ele conseguiu jogar 2 mãos. Que uma das mãos dele cortou o dedo e estourou o dente do cara. Mas foi 2 golpes assim, certeiro. Foi pum, pum, o cara pum, quase caiu, que o juiz entrou no meio e segurou ele de pé. Acabou ali. No finalzinho, faltava 14 segundos pra acabar. Aí, segunda vitória dele no Thunder. Nocaute no primeiro round. Aí, teve a pandemia. Parou tudo. Realmente parou tudo. Mas a BBT não parou. Fomos pra garagem de casa treinar. Não podemos parar. Nosso pensamento sempre foi o quê? Treinar de segunda a segunda, até no domingo. Minha esposa ficava puta. Vocês vão treinar no domingo, vocês vão treinar. Deixa o cara na família, deixa não sei o quê. Eu falei, cara, é um sonho. Exato. A gente tem que buscar, tá dando certo. Vamos buscar, né? Vamos fazer acontecer, né? E aí, pandemia tá acabando, os caras do evento, ó. Vai lutar pelo cinturão do Thunder.
A volta já vai ser pelo cinturão. Aí eu falei, você tá brincando? Vai ser pelo cinturão do Thunder. Eu falei, caraca. E a gente treinando na garagem de casa, todo dia treinando. Voltou. Limitado o lugar, todo mundo de máscara, né? Todo mundo aquele foi uma negócio. fase cruel. Foi uma fase cruel, a volta. Não tinha torcida, né? Não tinha, só os convidados. E todo mundo tinha que fazer o exame. Exato. Lacrado, lugar, e a gente lá. Falei, caraca, mais um cinturão, cara. E aí a gente montou a estratégia. A gente foi lutar contra o Marcos John Jones, que é do China. Não é o China da FTT, é um China que lutou UFC, que lutou Pride. É um outro atleta muito famoso, que era treinador desse menino, eu acho que ainda é treinador do Marcos John Jones. E o cara alto também. E aí a gente tava fazendo camp e eu falava pra ele, vamos chutar a panturrilha dele. Você vai cumprimentar ele, olha que doido. A história, as histórias. Mas as histórias é que eu comento com a minha esposa, eu falo, engraçado, tudo quando a gente tava junto positivamente, com a mesma mente, todo mundo focado com o mesmo pensamento. Olha como as coisas, você jogava pro universo e acontecia. Fato. Que doideira. Todo mundo tava fluindo junto. Todo mundo tava no mesmo barco, todo mundo tava fluindo bem. E eu falei, sabe o que a gente vai fazer? Vamos cumprimentar, você vai vir, vai levantar a mão, vai tocar a mão dele, você vai abraçar ele, a hora que o juiz fala fight, você já dá a bica na panturrilha dele, beleza? E ele, beleza. E aí nessa época eu não tinha, a gente não tem muito recursos, né, para comprar os melhores equipamentos, a gente tem que improvisar. E aí hoje já tem aquelas caneleiras, né, que para colocar na panturrilha, eu peguei um paô, que a gente fala uma manopla, encaixei na minha canela do lado para ele poder ficar treinando o chute, porque eu sou da altura do cara que ele lutou. Pouco mais baixo. Sim. Mas eu fiquei movimentando igual ele para ele pegar o tempo. Nisso a gente tava com a parceria com outra equipe em São Paulo, e aí esse outro treinador ficava falando, vamos tentar. A gente tava treinando com um cubano lá, o wrestling, e aí todo sábado, e o cubano lá, não. Eu falei, seria uma boa surpreender, todo mundo vai esperar ele na mão, e aí ele dá 1-2 e dá um balão no cara e derruba o cara, ninguém. No último treino que a gente fez, a gente viu que a entrada dele, do nosso atleta, tava uma entrada muito idiota, caindo com a cabeça muito longe, né? Falei, cara, você não nasceu pra ser grappling. Agora Mike Tyson. Agora vai. Leva o cara pro chão, Mike Tyson. Não vai, velho. O cara é striker. O cara tem uma pedra na mão que não vai desperdiçar isso, entendeu? E aí ele olhou pra mim depois do treino e falou, não, mestre, vamos seguir a sua estratégia. Eu falei, então chute na panturrilha? Então beleza, vamos fazer acontecer. Cara, fomos pra luta. E antes da gente, quem lutou foi o Malhadinho, pelo cinturão do peso pesado. E aí o Malhadinho ganhou naquela noite também, lutou na mesma noite, ganhou o cinturão. E aí a gente foi pra luta. Chegou lá na luta, o que aconteceu? Levantou a mãozinha, conforme juntou, o combinado, abraçou, afastou, fight, pum, ele deu a bica, o cara, pum, caiu de bunda. Ele caiu de bunda aqui assim, ó, e o meu atleta ficou assim, ó, parado assim, olhando, tipo assim, só faltou olhar pra mim e falar assim, não é que funcionou mesmo? E ele, o que eu faço? Aí a hora que ele pensou que ia fazer, ele jogou um upper. E aí o cara afastou do upper. Mas o nocaute ia ser ali. Entendi. Do jeito que a gente combinou. Entrou que ninguém esperava, nem ele acreditou. Entendi. Aí ele levantou. E aí ele começou o jogo. 1-2, puxando ele pra grade, igual a gente fez com o Moacir. Balançando, o cara com a envergadura maior, atraindo ele pra cá. Aí ele jogou 1-2, pum, pegou, ele tava na grade. Ele jogou 1-2, eu gritei 1-2. Ele jogou mais 1-2, o cara foi cair lá perto da grade. Da grade ele deu 1-2 no meio. Caraca. Ele parou lá na grade, aí ele deu 1-2 lá, já caiu de lado, o juiz entrou. E aí eu já pulei a grade. Pulei, acabou ali. Ganhamos o segundo cinturão dessa forma. E foi em 1 minuto e 49, não deu nem 2 minutos de luta, foi muito rápido. E aí a gente foi buscar um empresário, o outro empresário, o Jorge. Aí o Jorge é o dono do filtering. E aí nessa, como que vai ser, o que vai fazer, não sei o que. Vamos colocar ele pra lutar pelo cinturão. Que era do Caio Borralho. Pô. E o Caio Borralho já tava no UFC. E aí eu falei, o cinturão do Caio, beleza, vamos lutar pelo cinturão do Caio. E aí primeiro ia lutar com o menino da chutebox do Diego Lima. E aí o menino quebrou a mão, quebrou o joelho, torceu o joelho na sexta-feira. Porque o filter era na sexta-feira igual o ano. O ano era na sexta-feira pra não bater com o UFC, que não vai ter ibope. Exatamente. Aí ia lutar com o menino lá, cara, o menino,
problemático, menino cheio de grana, aí ele ficava postando coisa, postou lá uma foto dele com a Mercedes dele, aí a favela de condomínio vai vencer. E aí um monte de cara, o atleta lá do Diego Lima, tal, não sei o quê. Aí, não lembro o nome dele, você lembra o nome dele, vida? Não lembra, né? Já assumiu, até no cenário mundial brasileiro de MMA, assumiu. E aí, a gente, na sexta-feira, tava tudo certo pra luta. Na segunda, um dia antes da viagem, a gente ia viajar na terça pra BH. Na segunda-feira, era 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, o Diego Lima entra em contato com eles falando que o cara tinha se machucado, que não ia dar pra lutar, não sei o que, e que tava fora. É Biantini o nome do menino. E aí o menino machucou, que nem eu sei. Aí eu falei, pede o exame, eu quero o exame. Como o dono do evento era nosso agora, sim, empresário, inverteu o processo. Eu falei, eu quero o exame do cara. A hora que deu o exame pra gente, sexta-feira, 5 horas da tarde. Por que o cara não avisou? Porque ia estar assistindo a luta, quem? O Shelby e o Mickey, os dois matchmakers do UFC, que o Jorge conhece. Ele mora nos Estados Unidos. Ele falou, passei pra eles, vão assistir a luta lá ao vivo. Um dos dois que ganhar, pega o contrato pro Contender. Entendi. Ou direto pro UFC. Só na estratégia, né? Exatamente, o cara ali. E aí o cara também, o Diego Lima fez o quê? Pensou no quê? Pô, eu não vou perder essa oportunidade, ninguém vai lutar também. Travou. Só que na segunda-feira, cara, a gente tudo pronto, a mala pronta, o atleta tava bem dentro do peso pra viajar. Cara, a gente tudo ali na segunda-feira, o cara não vai viajar mais, não vai ter mais luta. Meia-noite o telefone toca. Arrumamos um adversário, ele vai lutar. Cara, imagine uma pedreira que, vou te falar assim, que nesse dia, eu acho que foi a aprovação de todo o trabalho que a gente fez pra trás. Porque o menino que ganhava só no primeiro round, todas as lutas, a gente teve um atleta chamado Kelly Fúria, da família Fúria do Rio de Janeiro. Sinistro de jiu-jitsu. Aquela família igual a Grace, que gosta de tomar porrada, os caras apanham e finaliza você. Entendi. Apanha. Aqueles caras que ficam no chão apanhando. Tinha um japonês antigo. Que Sakuraba. Isso, esse cara. Eu lembro. Pô, esse cara era foda. Você via os caras. O Minotauro apanhava pra caralho e pegava e finalizava os caras. Você falava, velho, eram os caras casca grossa mesmo. Esse Sakuraba, ele era japonês, então dava pra ver que o olho dele tava fechando. E ele foi o carrasco dos brasileiros na época do Pride. De quase todos os Gracie ele ganhou. E aí, cara, o cartel do Sherdog e do Kelly Fúria. 46 lutas de MMA. Tinha experiência. E aí, fomos pra luta. Aí a preparação toda pra luta, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que não era um bom dia. Eu falei, caraca, eu tava muito nervoso. Eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo? Pra mim, eu ficava comigo. Sim. E minha esposa chegava a pegar na minha mão, eu tava tremendo, tava suando. Ela, se acalma, o que tá acontecendo? Eu falei, cara, não sei, a adrenalina bateu aqui, o negócio tá da flor da pele, cara. Porque a gente já sabia que era aquela luta pra ir. Se a gente perdesse aquela luta, ia voltar tudo pra trás. Tudo que foi feito em 4 anos, em 3 anos, ia por água abaixo, porque no MMA, quando você perde, volta tudo do começo. Exato. E aí você tem que vir de 3 vitórias, 4 vitórias pra poder entrar, começar tudo de novo. Aí eu falei, não, cara, eu ali preocupado e nervoso, não sei o quê, porque ele tava doente, ele não tava 100%, né? E aí, minha esposa pegou assim, vamos fazer uma oração aqui, vamos juntar que a gente tá precisando fazer uma oração. Legal. Fizemos uma roda, ela, amor, puxa oração, meu pai, nosso, eu me esqueci. Caraca. Deixa eu puxar, e ela começou a puxar, e ela apertando minha mão, e eu, meu Deus, cara, conseguia rezar, cara. Deu burnout da luta. Foi, cara. E eu comecei, eu falei, você tem que se acalmar, você tem que passar calmaria pro seu atleta, não sei o quê. E eu, caraca, eu não sei o que tá acontecendo, cara. Eu falei, cara, eu não sei o que tá acontecendo. E aí entramos pra luta. Meu amigo, sabe, guerra de 4 rounds. Na verdade, foram 5 rounds, né? Mas os 2 primeiros rounds, o Kelly Fúria esmagou o meu atleta. Meu atleta tava nocauteado várias vezes de pé. No final do segundo round, eu me segurei, porque aquilo que a gente fala, né? Eu me espelho muito no Bernardinho, eu gosto muito do Bernardinho como treinador. Então eu tive outros treinadores, Jerônimo, o Gepeto, que você conhece, o vôlei. Eu tive o Daniel,
que eles pegavam no meio da quadra a gente. Tempo, os caras vinham, os meios de rede que não estavam bloqueando, chegando, ele dava tapa na cara dos caras. E falava assim, meu, acorda, não sei o que, sabe? E os caras acordavam. Só que eu não fiz isso com ele. Eu vi que o primeiro e o segundo round ele tava murcho. E esse final do segundo round, pra mim, ele encostado na grade e o cara apoiado nele com o overhook preso e socando a cara dele, o cara não era strike, era lutador de jiu-jitsu. Ele não tinha punch pra nocautear ele. Mas tava matando ele. O juiz podia parar a luta ali se quisesse. Porque o atleta tava meio paradão, entendeu? E aí, a hora que ele veio, eu falei, agora é a hora da chamada. Não tem o que fazer. A blusa lá não, chegou a hora que ele sentou, eu falei, bicho, respira, me escuta. Cara, é o nosso dia, é o nosso momento. Você veio pra quê aqui? Pra isso? E comecei a entrar na mina gritando. Vamos, porra, tá na hora. Quando você vê a luta, o Filtre 13, você vê o locutor falando. A hora que ele volta pro terceiro round, ele mudou. E aí começou a entrar as mãos, começou a entrar a perna e aí ele, pum, acertou, o Kedson, pum, caiu. E aí ele começou a bater no ground and pound em cima. Socando e pilão. a gente viu que tinha que parar, só que o juiz não parou. E a gente, caraca, o cara não vai parar. E o cara no chão virou tartaruga e batendo. E eu, faz ele levantar, sai daí. Por quê? Porque tava cheio de catarro. Se ele fica com o diafragma contraído batendo, quando ele volta de pé, vai carregar mais ainda, ele vai ficar sem respirar, porque já tava sem um pulmão. E eu levando, não escutava. Aí o cara levantou eles. E aí saiu pra trocação, o Kelly caía de novo. O terceiro round, quando você vê a luta na TV, aí o cara fala... Se o treinador não tivesse dado a chamada nele, ele não tinha virado a chave no terceiro. Voltamos pro quarto round. Ele acordou. Pum, começou a bater de novo. E o Kelly caiu de novo. No que o Kelly caiu no chão de joelho, porque ele queria ficar embaixo. Pra ele tava bom ali embaixo. Porque ele começou a sentir a mão do cara e começou a pesar. Porque ele bateu os 2 rounds e cansou. Né? E aí o que aconteceu? No quarto round, ele tava de joelho, o Kelly, ele deu uma bica no peito. Isso pode. Se ele acertasse a cabeça, ia perder ali o cinturão, já era. A sorte que ele chutou o peito do cara, aí o cara caiu, a equipe do cara começou a brigar, começou a discussão, e aí ele começou a bater no cara, e aí o Kelly caiu de bruço no chão, e aí nessa que você vai batendo, o cara não tá se escondendo, ele vira a nuca, você não tá batendo de propósito na nuca do cara. Sim, só que tava uma briga do lado de fora, e o juiz fez o quê? Viu que o atleta acertou a nuca do cara, do Kelly, fez o quê? Break, stop! Parou, porque viu o golpe, mas ele sabia porque ele tava na dúvida se ele tinha acertado o chute na cara dele. Foi pegar meio um VAR ali. Exatamente. Aí chamaram o VAR, né? E os caras gritando de lá, a gente gritando de cá, não foi nada. E o Kelly lá no chão, né? Deitado, ele vai, puta, aí vai acabar a luta, e a gente vai ser no contest, puta que pariu, a gente sentado ali, e o nervoso pra caralho ali, e a gente não podia falar com o atleta, nem discutir, nem lá, e os caras sentam, não fala nada, o cara tá gritando, tô gritando, e aí apareceu um telão. No que apareceu no telão, você vê o chute pegando no peito. E aí a gente olhou pra outra equipe, aquela discussão, tá vendo, não pegou, não sei o quê. Aí os caras, tudo, mas pegou na nuca. Velho. Aí o Kelly lá sentou, deram tempo pra ele recuperar. E a pancada na nuca não foi nada. Foi só um motivo pro cara parar pra ver o chute. E eu tô lá assim, respira. Aí eu abaixei e fiz assim, oh meu Deus, me dá uma luz. Eu comecei a falar com Deus ali. Falei, cara me dá um caminho. Se aqui ele tá assim, você imagina na hora. Falei, me dá um caminho, me mostra o caminho, o que eu tenho que fazer, me dá uma luz. Né? Porque a estratégia tinha ficado com o Biantini. A gente tinha criado uma estratégia pra lutar com o cara. Não uma estratégia pra lutar com outro cara que eu já sabia que era casca grossa. Eu falei, cara, vai foder o rolê, né? Eu já fazia tudo, vai por água abaixo. Aí eu tô ali embaixo assim, eu falei, caraca, é isso, vem na cabeça. Aí eu comecei a olhar pra ele, respira. E torcendo pro Kelly. Aí o Kelly sentou. Aí meu amor, Kelly, a gente vibrando com o cara. Isso aí, cara. Aí o cara ficou de joelho. Aí ele levantou, aí ele olhou pro juiz e disse, vai continuar? Ele, Kelly, a gente, obrigado, Kelly, isso aí, cara. A gente vibrando, né? Lógico, né? O cara, não pegou, não foi tudo isso pra ele parar. Voltou a luta. Finalzinho do quarto round.
Vai girando. Aí ele caiu de novo no chão pra enrolar. E eu, sai. E ele não ouvia. Bem, tocou. Ele veio. No que ele viu, eu já saí correndo. Vem cá. Ó, respira. Ouve o que eu vou falar. Coloca o braço. Coloca o braço aqui em cima. Ó, você vai fazer o seguinte, cara. Ele vai tomar a porrada, ou o chute, ou a mão. Ele vai cair e vai querer que você fique por cima dele batendo pra ele te pegar. Ele tá te chamando pra te pegar no braço. O cara do jiu-jitsu, você tá ali embaixo, tipo assim, vem. Só ele vai te pegar no triângulo, ele vai te pegar e tá te esperando. O cara é um cara zica. Falei, olha só, seu diafragma, você não respira mais. Ele tá morto. Então vamos fazer o seguinte, caiu, afasta, o juiz vai dar o break e vai mandar ele levantar. Beleza? Só isso que a gente tem que fazer, beleza? Voltou. Pum, acertou, o cara caiu. E ele, levanta, caralho, sai daí. Aí qual ele, parte que você não entendeu, né? Saiu. O juiz pegou, olhou pro break, subiu ele. Aí eu falei, é isso aí, vai cair de novo, tal. Vou de novo, deu mais 2 porradas nele, caiu. Aí ele, como ele viu que o cara caiu de novo, ele já automaticamente saiu, foi pro corner neutro. E aí o que aconteceu com o Kellis? O juiz deu parada pro meu atleta, mandou ele levantar, ele ficou com o joelho no chão, o outro assim, tava todo destruído, tava todo amassado, tava irreconhecível, tá? Depois eu vou te falar o que aconteceu depois da luta com a comissão médica que tava ali pra atender ele. Meu, o cara tá desfigurado. O cara de repente olhou pro juiz assim, ó, pôs a mão no joelho e fez assim, ó. Sem chance. Cara, eu pulei de novo o octógono, rasguei minha calça, porque todo mundo no Brasil conhece eu como louco, que pulou octógono. Toda vez que ele ganhava, eu pulava o octógono. E os caras, hoje você não vai pular não, mestrão. Eu falei, tá bom, hoje eu não pulo não. E eu já pulava antes, os caras, cara, você pulou. E aí, meu, pulei, saí correndo e ele morto, o cara morto, tava arrasado, foi uma guerra, sabe, uma guerra? Cara, foi uma guerra. Aí eu falei, cara, que se não é pra ser dessa vez, a gente não vai nunca mais. Acabou a luta, a gente foi lá, agradeceu que era Fúria, tava irreconhecível, os médicos estavam tudo em volta dele, tiraram ele do octógono, colocaram ele na cadeira. Minha esposa foi lá conversar com ele pra ver como ele tava. Levou a toalha gelada, passou no rosto dele. Cara, o cara tava desfigurado. Ele tomou uma surra. Do terceiro em diante, ele tomou uma surra. Mas foi guerreiro, pra caralho, velho. Aí a gente agradeceu o cara por ter aceitado a luta em cima da hora, tudo. Aí começou os haters. Não tava preparado, não sempre sei o quê. Tem. Vamos marcar uma revanche. Na semana, já depois da luta, né? Aí ele pega e dá a nota lá. Não, esse não é meu peso, eu não quero lutar nesse peso, eu luto no peso do 7-7. Eu não quero revanche com ele, não. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi de noite pro hospital, 8, 9 horas da noite. A enfermeira olhou pra minha esposa e falou assim, perguntando pro cara, falou assim, você ingeriu algum tipo de álcool, alguma coisa? Porque ele não sabia onde ele tava desnorteado, o cérebro dele tava com muita água, então ele não sabia onde ele tava. Todos ficamos no mesmo hotel, tá? O evento pagou o mesmo hotel pra todo mundo ficar. Na parte da manhã, no outro dia, no sábado, a gente foi tomar um café pra voltar embora pra comemorar aqui, né? Tava longe da família, tava em BH, só tava com alguns atletas lá, o Nicolas e o Gustavo, os patrocinadores. Aí a gente tomando café da manhã, a gente viu o treinador deles com perguntar, e aí, cadê o Kellis? Tá no hospital ainda, em observação. Ele ganhou o cinturão do filtro, o 3º cinturão. Posso estar errado. Se alguém estiver assistindo, pode até me corrigir. Mas, pelas minhas contas, é o único atleta no Brasil, de qualquer peso, que ganhou 3 cinturões da mesma categoria do 8-4, em 3 organizações diferentes, e manteve o cinturão sem ter desafiantes para lutar com ele. Caraca. Então, a gente aqui em Jundiaí, uma academia pequena, conseguir fazer esse feito, né? É gratificante para nós, né? Pô, então a gente acertou o caminho. Liguei pro Alex Davis, que é um dos maiores empresários brasileiros nos Estados Unidos. O Alex Davis já agenciou Jéssica, já agenciou vários atletas, agenciou vários. É o cara. Ele já tinha interesse de trabalhar conosco. Na época eu estava fechando com o Jorge, ele tinha entrado em contato comigo por causa de um amigo meu que já faleceu, o Marcelo Drago, que é do Sambo. E aí ele que entrou em contato com o Marcelo Drago pedindo o meu contato. E aí o Marcelo Drago entrou em contato comigo e falou, tem um cara zica aí que quer trabalhar com vocês. Você não falou pra mim que tava saindo do Camura, não sei o quê? Tem um cara zica aqui que quer o Alex Davis. Eu falei, você tá brincando? Ele falou,
Pega aí o contato dele, chama ele a hora que você precisar. Aí eu peguei e chamei ele. De repente o pessoal do UFC começou a ligar. Fulano, avisa ele aí, o atleta, que Ciclano do UFC Brasil vai entrar em contato com ele. A gente vai começar a fazer as fotos aí, porque era pós-pandemia. Tá. Então a gente não ia mais para os Estados Unidos. A gente, quando não tinha pandemia, ou depois da pandemia que passou, que se curou tudo, o UFC chama você com o atleta para os Estados Unidos para fazer as fotos, os vídeos lá. Entendi. Ele paga isso para você. Que legal. Então você vai lá, já acostuma com o lugar, fica 2, 3 dias lá e vem embora. Só como tava de pandemia, gravou todo mundo no Brasil. Tudo aqui. E aí eles começaram a marcar as coisas. E aí começou a ligar fulano, ciclano, outro, e a gente falou, opa, o negócio tá acontecendo. E eu, cadê o contrato? Cadê o contrato? Vai lutar com Bambam, Venezuela, Bambam, um cara, o campeão lá do evento do México, não sei o que era do UFC também. Aí eu falei, caraca, cadê? E não podia falar nada, e a gente comendo. E aí, de repente, marca o dia, a hora pra gente ir em São Paulo. Passamos sábado inteiro lá fazendo filmagem, gravando tudo. Eu falei, não, tá acontecendo. E aí, a hora que eu olhei a parede, já tava o nome, e aquela galera que cuida do pessoal do UFC Brasil, né, aqui dos atletas. E aí a gente, cara, tá acontecendo. E aí veio o contrato. Depois que ele fez tudo isso, o UFC mandou o contrato. Aí depois que ele assinou o contrato, aí a gente pôde divulgar. Aí a gente foi pro centro de treinamento, montamos um caixote com a bandeira do Brasil em cima, pra ele assinar ali, né, em cima da bandeira do Brasil, né? E aí saiu a divulgação. Mas saiu a divulgação faltando 28 dias, 13 de junho, Meu né? aniversário. Entendeu? 13 de junho, aqui porque ele tá falando do então, meu assim, aniversário. E ele não tá em agosto. Entendi. Eu não sei se foi dia 16, né? Porque 14 foi o UFC. A gente lutou 14 de janeiro. E aí, cara, o negócio começou a acontecer, aí começou, caiu na net. O cara vai pro UFC, Não, vamos pro Contender. E aí a gente começou a montar a estratégia. Quem é o cara? Esse cara aqui. Comecei a pesquisar o cara. Aí o que eu fiz? Eu olhei pra ele e falei assim, vamos fazer o seguinte, a gente quer o contrato, não quer o contrato? Então o negócio é o seguinte, vamos ficar 2 semanas internado em casa, sem treinar na academia, porque era pós-pandemia, a gente tem que fazer vários exames, a gente tem que tomar a 3ª vacina, porque só permitia brasileiro com 3 vacinas. E aí a gente começou a isolar, ficamos em casa. Aí começamos a receber a família dele só no sábado. Então se internamos 2 semanas antes da viagem, dentro de casa, da minha casa. E a gente ficou treinando lá em casa com ele, tirando peso, fazendo tudo, focado, sem celular. Aceitou tudo. Falou, cara, beleza, vamos fazer o seguinte. O que eu fiz? Pedi pro Nicolas. Falei, Nicolas, ele trabalha com um negócio de computação. Eu quero uma foto bem grande dele, do Bambam. Beleza? Porque eu vou colar na porta de frente. A hora que ele abrir a porta de manhã, ele vai ver o cara de frente pra ele. Ele não sabia que eu ia fazer isso. Caramba. Aí eu peguei e coloquei a foto dele lá, assim, ó, na porta de colei. Ele foi dormir 10 horas da noite, colei lá. De manhã a gente tá lá embaixo, 5 horas da manhã. Eu lembro, 5h30 levantei, falei, sabe que aqui agora a gente vai levantar 5h30 da manhã, vamos dormir às 10 para levantar 5h30 pra tomar um café, pra levar meu filho na escola, pra gente fazer o treino, separado, escondido, fora da academia. Entendi. Beleza. No dia que ele acorda, na segunda-feira de manhã, ele vai acordar, ele abre a porta, a gente escuta lá de baixo. BUM! Cara, ele deu um socão, ele tremeu a casa inteira, é o 2º andar. Aí eu falei, ó a motivação aí boa aí, ó. Ele vai acostumar com a cara do peão até o dia. Ele vai saber quem é o cara. Todo dia ele vai acordar e vai ver o adversário dele. É o melhor aperitivo, né? Você tá vendo o seu adversário, você já tá acostumando com ele. Literalmente motivação. Exatamente, você tá vendo ele. Né? E eu olhava pra ele e falava assim, ó, ele tá aqui pra tirar o teu sonho, cara. É ele que é o passo, é o último degrau. É o último degrau, cara. E aí a gente treinando ali. Cara, embarcamos. Chegamos lá, acostumar com o fuso horário. Tava calor pra caramba em Las Vegas, tava quente pra caramba. E a gente chegou na terça, a gente viajou, a luta era na terça, então a gente viajou na sexta pro sábado, né, amor? A gente viajou de sexta pra sábado. Porque pro Contender, a semana week é pequena. Entendi. Né? Porque a semana do UFC começa o quê? Na segunda-feira. Na terça-feira eles começam a semana week e a luta é no sábado, porque apesar de é na sexta, né? Então o Contender Series é na terça-feira o evento e você se pesa na segunda-feira. E era o final de semana do Dia dos Pais. Putz. Entendeu? No domingo era Dia dos Pais e a gente tava tirando peso, porque ele tinha que bater o peso na segunda de manhã. Né? E aí a gente chegou na sexta lá, na verdade, né? Chegamos na sexta de noite e aí ficamos lá sábado,
tirando peso. Aí a gente tava no hotel lá embaixo, porque não podia ir pro Apex por causa ainda da pandemia. Então eles limitaram a gente ficar andando dentro de Las Vegas. Pega o ônibus do UFC, vai pra lá, vai pra cá, porque eles levam pro Apex pra treinar lá, né? No PI, como eles chamam lá, né? E aí vão ficar no hotel todo mundo. Então, um pezinho que faltava pra gente, a gente foi correr no estacionamento. Caramba. E aí a minha esposa e o Jorge, não, pra que vai sair nesse calor lá de fora? E aí a gente olhou pra ele e falou assim, é o seguinte, deixa a gente aqui que a gente sabe desse o que lado tá eu manjo, né? Exatamente, entendeu? Eu falei, deixa, a gente vai fazer acontecer. E aí a gente deu aquela caminhada no estacionamento, aquele sol, ele agasalhado assim. Puta, fomos na balança. Pum, subimos no banco, tava lá com peso. Agora eu vou ficar sem comer. Beleza, ficou sem comer. Das 8 da noite de domingo, 7 da manhã de segunda. Chegou lá, bateu quase 79 quilos. Cara. Pra lutar no 8-4. Chegou lá forte pra caralho. E aí, nessa brincadeira de estar lá na pesagem, cruzamos com o Alex Davis. Só. Que tinha um atleta russo que ia lutar. E o Davis começou, ele não tinha me reconhecido, porque ele nunca tinha se visto pessoalmente. E a gente tinha se trombado. E eu falei, amor, é o Davis. Eu falei, o cara nem vai falar comigo, né? Nem vai falar comigo. E ele tava junto com o Pateta, e o Pateta era amigo do Jorge, de escola antiga de jiu-jitsu, não sei o quê, e que trabalha com a Aya Faber. E aí a gente ali e tal, e eu não tava vendo os bastidores, porque eu tava preparando o atleta, né? Ali, tava ali concentrado, né? Pra pesagem, não sei o quê. E aí começou uma DR ali, que minha esposa chegou pra mim e falou, amor, tá rolando uma DR ali, entre o Jorge e o Davis. E o Davis tá falando que vai trabalhar com vocês de qualquer jeito, não sei o quê, que é atleta, e o cara elogiando o nosso atleta ali do lado do cara, e o Jorge falando, eu vou dar uma porrada nesse cara, tira esse cara daqui, e a gente dando risada ali na pesagem. E aí foi lá, bateu peso, tal, lindo, pau, saímos de lá, fomos comer um monte de lugar, lá em Las Vegas pra ganhar um peso, né, tal, e no outro dia foi a glória, né? Foi a quinta luta, a penúltima luta do evento, né? Porque a última luta era de um atleta se eu não me engano, qual o nome dele? Eu tenho até foto com ele que eu tirei, Stanley. Ele era o Racha Stanley, ele era o campeão do 64, né? Um neguinho. E aí a gente entrou no elevador pra ir pra luta. Quando a gente entrou no elevador, tava a equipe dele e esse atleta que ia fazer a luta principal. Entendi. Do contender. E aí o treinador do cara é o treinador do Chris Weber, vamos falar assim. Era a equipe do Chris Weber, porque o Stanley é da equipe do Chris Weber, que ganhou do Anderson Silva. Sim. E aí o cara pegou em inglês e falou assim, ele falou um negócio lá, eu olhei pro Jorge e falei, o que ele falou aí, Jorge? Ele falou assim, que aqui dentro tá os dois mais novos contratados do UFC. E aí já arrepiou, falou, o cara era o campeão, tava dentro do elevador com a gente, e a gente, caraca, isso aí tá puxando, caraca. E aí, só dando só dando um erro no negócio, vai acontecer. E aí a estratégia, quando a gente tava aqui em Jundiaí, a estratégia é o quê? Meu amigo, é nocaute, cara. A gente vai ter que nocautear esse cara. Pra você ter o contrato na tua mão, carimbar tem que o passaporte ser final, um nocaute, cara. A gente tem que buscar um nocaute, beleza? E aí, voltando um pouquinho atrás nas gravações, e ele não sabia o que falar nas gravações, e eu falava assim, você vai falar assim, você vai nocautear ele, e o Dana White vai falar, oh my God. Né? Boa. E aí, quando você nocautear ele, você vai fazer nascer cabelo na careca do Dana White. E ele começou a falar isso, né? Nas entrevistas, zoando todo mundo. Boa. Cara, nesse dia, a diferença da última luta no Brasil, no Filtre, que eu tava naquela tremedeira, lá dentro do Apex, zero, velho. E aí, cara, eu já tava sentindo uma coisa diferente, eu tava mais calmo, tava mais sereno. Mais confiante no tudo. Eu respirava aquele lugar, olhava pra... É que você tava respirando o ambiente, né? E eu falei, caraca, velho, olha onde a gente chegou, cara, onde a gente chegou. E aí, a hora que a gente entrou naquele corredor, porque aí tem esse corredor escuro dentro do Apex, e aí fica a televisão em cima, e fica que dá o comando ali pra gente entrar, né? Ela faz a contagem. 1, 2, 3, go! Aí abre o negócio, você entra, né? E aí já dentro do PID ali, eu comecei a vir, porque dentro do UFC, você não ouve a galera gritando.
E quando acústica é blindada. o pessoal que conhece a gente da BBT, me conhece, o nosso grito é hey, hey, hey. E eu sempre vim gritando bem alto mesmo. Vem gritando mesmo, tipo, é um grito de guerra para mandar tudo, extravasar tudo, jogar para fora. E o atleta se alimenta disso. Ele gosta do rei. Sim. Ele ouve porque o grito lá de dentro mesmo, fico até sem voz depois. Então, você imagina. Então o pessoal começou a olhar pra mim, tipo assim, os americanos começaram a olhar pra mim, esse cara doido, gritando. Esses brasileiros é foda. Cara, a hora que a gente entrou, aí o Michael Bisping tava sentado, tinha um monte de gente, o Bisping tava lá fazendo a narração da luta. A gente entrou chegando. Só que o nosso atleta entrou primeiro, e aí a hora que eu olhei pra ele, eu vi ele muito grande. Sabe, grande. E de repente veio o adversário dele. A hora que o adversário dele entrou, eu vi um cara pequeno, o cara era mais alto do que ele. Só que na minha mente eu tava tão calmo que eu vi ao contrário. Eu falei, nossa, cara, e eu sentei ali, aí os caras já falam pra mim, já tinham falado na semana, né? O Jorge, não pode pular o octógono, que é $5 mil de multa. Isso que eu ia te falar. Não pode, aqui não pode. Você vai perder a bolsa, você não pula. Beleza? Beleza. Então, eu até mandei o vídeo pra você, eu sentado, caralho, eu fiquei em choque ali, eu querendo pular e não podia, não sabia o que fazer, porque toda vez eu sempre pulei. Sim. E aí, cara, a hora que, eu falei assim, cara, ele entrou, eu olhei e falei, cara, tá muito suave esse negócio, tá muito estranho. Eu senti na atmosfera do lugar, eu falei, cara, vê aquele filme, porra, 89, os primeiros UFC, eu assisti no UFC, e eu estando dentro do UFC, tô ligado. Cara, eu falei, não, a minha vida era o voleibol, eu nunca imaginei que eu fosse estar dentro do UFC, né? E, cara, a hora que eu tô ali assim, eu tô segurando tudo, eu tô bem, tô leve. Esse filme é só o eco. Né? Aí eu ali quieto, sabe? Só eu. Sabe aquele filme? Fiquei ali no filme ali, eu falei, cara, é hoje, tá muito tranquilo. E aí eu olhei pra ele, segue o jogo, bem tranquilo. Ele aqui, os caras mandam a gente sentar. Sim. Eu segue o jogo, não muda estratégia. Segue o jogo. E aí começou a luta, tocou a luva do cara, movimentou pra cá, deu uma bica, deu mais um frontalzinho. Aí o cara veio com o cruzado e já veio com a giratória de mão. No que ele veio com o cruzado de giratória de mão, meu atleta esquivou da giratória de mão, pegou nele num cruzado, aí ele acertou, fez paf! Cara, meu barulho foi ensurdecedor. Bateu pro lado direito, cruzado, né, de esquerda. O cara foi caindo aqui, no que ele foi caindo, ainda deu um upper. Então a gente falou assim, ele deu um cruzado que apagou e ele deu um upper que acordou o cara. O cara caiu, acordado no chão, e aí ele deu 2 marretadas, acabou a luta. O 4º nocaute mais rápido do Contender Series até hoje. E eu não podia pular a grade. 24 segundos. Caralho. Cara, eu olhei aquilo ali, e ali eu tava, né, vibrando, a gente tava vibrando, a gente se abraçou, entramos, tiramos foto, tudo. Só que a ficha não tinha caído ainda. E aí começa a dar entrevista pra um ali atrás, entrevista pra outro, e vai ali, conversa, ganhou a garrafa de uísque lá que patrocinava, não sei o quê, conversando com todo mundo ali atrás, todo mundo, caralho, o cara é o bichão mesmo, o cara veio, Jundiaí, né? O cara veio, bababá, dando entrevista, todo mundo. E aí quando o Dana White, a gente falou que o Dana White ia falar no nocaute, o Dana White não falou, oh my God, Dana White bateu as 2 mãos, levantou, oh my fucking guys! Ele, de pé, ele bateu a mão e ficou de pé. Ele ficou assustado por causa do estouro da pancada. Sim. Depois no vídeo, a gente bota o vídeo pra você ver, você ouve o barulho da pancada, é uma pancada muito seca. E aí o cara levantou e falou, e aí a gente tinha que ir lá pra dentro do PID, para as outras lutas acontecer, pra depois ele chamar quem ganhou, pra ficar sentado nas cadeiras, esperando o Dana White falar, você vai ser contratado, você não vai, você vai, você não vai. E aí a hora que foi chamar ele, o cara falou, Dana White falou assim, se der pra você vir tão rápido quando foi seu nocaute, pode vir que você tá contratado. Putz, que legal. Se você chegar aqui no mesmo tempo que você nocauteou o cara, você vem pegar seu contrato aqui. E aí, cara, foi lá, abraçou o cara e tal, fez entrevista, fomos lá pra dentro do PID. Aí os caras vieram chamar, o que é esse rei? E aí ele foi lá dentro da entrevista pra alguns jornalistas brasileiros, que a gente não podia ir. E aí a gente foi dar entrevista pra ESPN.
E a ESPN, a sala é da ESPN, dentro do IPEX, com tudo do UFC escrito. Que legal. E aí, o que aconteceu? Aí cai a porra da ficha. Aí você vê um menino lá, com as escritas do UFC, com um sorrisão na cara, um cara que entregava gás, um cara pobre, família humilde. Você fala, conseguimos, cara. É a mesma coisa que você vê o seu filho se formando na faculdade. Ali era a faculdade da luta. E a gente tá no maior evento do mundo, numa cidade pequena, sem patrocinador nenhum, sem apoio nenhum. A gente chegou no maior evento do mundo. E aí eu abaixei e comecei a chorar muito. Aí a minha esposa tem um vídeo que aí o empresário começou a filmar. E aí ela começou a chorar comigo. E aí veio tudo que eu passei no meio da luta, tudo. Eu falei, cara, eu nunca imaginei que eu ia chegar no UFC. Eu falei, cara, tá, sabe, ali eu comecei a olhar. E aí depois a gente foi ver o vídeo. E aí no que a gente foi ver o vídeo, tinha um cara da ESPN com o celular filmando eu chorando. Caraca. E aí o cara falou, ó, que a cara da ESPN postou você chorando. Tá, chefe, você passou, eu tô vendo aqui, você passou pelo SFT, passou pelo UFC, essa daqui eu sou leigo. É o Contender do Series, Contender. que é aqui, PFL. Qual a diferença de uma luva para outra? Olha o short, que da hora. Olha, galera. Conta rapidinho da sua história. Olha esse aqui. Dana White. Olha que legal. Cara, a qualidade do material é outra pegada. Dá uma olhada aí. Fala pra mim a história da luva. Essa aqui é o Contender, né? Que é o nocaute que a gente falou lá, 24 segundos, tem uma história. Então o atleta lutou, ganhou e a luva ficou pra gente presente. Legal. E essa do UFC, que a primeira luta dele no UFC, ainda a gente pegou o ano ainda, que era os 30 anos de UFC, e todas as luvas vieram no ano de aniversário de 30 anos do UFC. E aí a gente ficou com a luva da luta também, que ele deu pra gente como primeira luta, né? Que legal. Lá dentro, muito bacana. E o SFT, que foi outro atleta, o SFT, que são atletas nossos que lutam o K1. A gente tem uma menina chamada Kawane, que é profissional já, né? De MMA feminino lá. E o Ed Dias, que lutou, o Ricardo Bocão, que lutou, né? Então nessa parte aqui, esse aqui foi o Kaikai, que lutou, né? O PFL, que dava vaga para lutar lá nos Estados Unidos, né? Que foi feito no Morumbi, ainda no ginásio do Morumbi, né? E ganhava o contrato para lutar lá nos Estados Unidos, né? Entendi. O PFL. E é o que a gente faz, né? A gente é uma equipe pequena, né, aqui, mas a gente tem um coração muito grande, né? Eu falo para as pessoas, eu falo assim, você quer chegar? Você quer chegar mesmo? Eu tô aqui para te ajudar, cara. Legal. Mas você vai seguir o que eu passar para você? Esse é o segredo. É o segredo. Você vai seguir os 365 dias do Michael Phelps? É verdade. Para chegar aqui, ó, foram 6 horas de treino todo dia. Todo dia. 6 horas de treino. Quando chegou lá, virou 8 horas de treino. Você vai querer isso? Você vai dormir 10 horas da noite? Você vai seguir a disciplina do tatame? Você vai seguir a alimentação? Você vai deixar de sair com seus amigos, com a sua esposa? Você vai deixar de viver na noite e trabalhar? Eu tô aqui para ajudar a fazer você chegar. Qualquer atleta que está aqui em Jundiaí, em Várzea Paulista, em qualquer canto do nosso país, se quiser conhecer a BBT, vem conhecer a BBT. Eu te garanto, se você seguir a regra básica da BBT, eu faço você chegar também. Se já fez um atleta chegar no UFC, você faz qualquer PFL, É o caminho. É o caminho. Perfeito. E hoje eu tenho ótimos empresários que podem fazer acontecer. Mas você tem que seguir a regra da BBT. Tem uma filosofia. A gente tem a nossa Bíblia. O que eu faço para chegar lá? Eu vou te dar a receita. Exatamente. Mas você tem que seguir a receita, passo a passo. Perfeito. Chefe, gratidão pela sua entrevista. Foi algo sensacional. Sem palavras, só de eu ter o contato com materiais oficiais é incrível. Imagina viver essa história e reviver, porque vai acontecer num curto espaço de tempo. E lembrando, quando eu peguei um amigo meu, o Dr. Marcos, que é um parceiraço nosso, um aluno nosso, ele olhou para mim e falou assim: ô mestre, se pagar para você ir lá, você vai assistir lá? Eu falei: Marcos, posso falar para o senhor? Quando você está lá dentro,
você não consegue sentar lá do lado de fora. Então, se é para voltar lá, eu vou voltar lá dentro de novo. Para estar lá dentro, ser o protagonista. Não o torcedor. Não a pessoa que estiver atrás. Que eu seja o torcedor um dia sim. Para estar assistindo a luta do próximo adversário do meu atleta. Aí sim eu aceito. Agora, voltar lá, eu só volto sentado lá vestido de preto. Porque quando a gente fala, quando a gente entra, você vê que todos os treinadores são vestidos de preto. Verdade. Então, nós somos os homens de pretos. Palmas para você, irmão. Toda a produção batendo palma. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chefe. Eu falei que ia ser especial. Las Vegas, estamos voltando. E eu vou encerrando o nosso podcast com a frase que sempre toca o meu coração. E eu vou direcionar essa frase olhando para os seus olhos. É o método Kaizen. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Até o próximo programa.